José Miguel Wisnik vai dar uma aula show aqui no Litercultura, a penúltima mesa do evento. José, beleza? O que você vai fazer aí pra gente? O que você está preparando, enfim? Essas aulas shows sempre são um pouco ao sabor dos acontecimentos, não é um roteiro muito fixo, mas é em torno da relação entre poesia e música, o fato de que no Brasil existe muito uma permeabilidade entre a poesia do livro e a poesia cantada. Então tem muitos escritores que são ao mesmo tempo autores de letras de canções ou autores de canções e tal. Então isso é uma coisa muito brasileira, não é comum em outros lugares. Coisas como o Chico Buarque, que é autor de 5 romances, pelo menos só dessa fase dele a partir do Estorvo. Caetano Veloso é autor de um livro de ensaio, mas Antônio Cícero, Ali Salomão, Paulo Leminski, Alice Ruiz, todos esses transitam entre literatura e música. Então, esse que é o campo sobre o qual eu vou falar. E aí eu exemplifico com canções e, em suma, faço considerações, variações sobre esse tema. Uhum. Você também, né? Você também toca, né? E é um ensaísta, enfim. Você acha que a gente tem aqui, por causa disso ser uma peculiaridade do Brasil, como você estava falando, você acha que a gente compreende a arte com uma coisa mais holística, assim? Ou você acha que isso é em decorrência de uma elite artística que tem um espaço para fazer outras coisas? Eu acho que um pouco está ligado a um déficit brasileiro de letramento, que eu acho que o Brasil é um país com letramento médio baixo, em relação, por exemplo, à Argentina ou Portugal, por exemplo, para só falar de países de algum modo próximos. E essas coisas no Brasil, muitas vezes aquilo que é uma deficiência, ao mesmo tempo torna-se ou revela um outro lado original. Então tem essa originalidade de ter uma canção literariamente forte. A questão desses autores que são músicos e poetas, enfim, a poesia e a letra de música, você classifica como sendo uma mesma coisa? Não. Enquanto poesia, sim, porque pode ser poesia do livro, poesia cantada, né? É poesia e, na verdade, em muitas épocas e talvez nas origens, a poesia é música. Então, o fato de você ter poesia escrita para ser lida no livro em silêncio é uma coisa, vamos dizer, até relativamente recente, de uns poucos séculos, né? Agora, o que acontece, embora nesse sentido essas coisas possam ser vistas como poesia, não quer dizer que a poesia do livro e a poesia da canção são a mesma coisa, no sentido de que usam os mesmos recursos, a mesma linguagem, né? Porque o fato de ter melodia e ritmo, às vezes dá destaques e dá uma especificidade. O cancionista não é o poeta do livro, tanto assim que nem sempre um poeta do livro sabe fazer letras de música, né? E nem sempre letrista de música saberia fazer um livro de poesia, mas tem aqueles que, no entanto, transitam entre esses dois campos, né? Que foi aberto por Vinícius de Moraes, que, vamos dizer, deflagrou esse estado de coisas, mas também Arnaldo Antunes é um representante disso. E aí, voltando à sua pergunta, é uma coisa brasileira, como é um país onde as fronteiras culturais nunca se estabeleceram muito pela não consolidação das instituições escritas, aí tem também como um resultado o fato de que atravessar fronteiras já parece natural. Você acha que esse movimento de ultrapassar fronteiras, como você bem colocou, criou uma espécie de desejo dos outros artistas de também só se considerar artista uma vez transpostas essas barreiras? Agora a gente tem aqui em Curitiba assim, alguns músicos que também querem ser poetas e são romancistas e escrevem, e hoje isso é considerado até uma coisa relativamente normal no cenário artístico brasileiro. Você acha que isso é fomentado por esses grandes cânones que a gente tem do cancioneiro artístico brasileiro, ou você acha que isso um componente natural do modo como o brasileiro vê a arte? Eu não acredito que assim na cultura as coisas sejam propriamente naturais. De algum modo elas foram construídas, quer dizer, tradições se construíram, né? Por razões que eram, em suma,
do modo de ser da experiência desses grupos, né? A sociedade brasileira, ela tendeu a isso, ela tem uma forte tradição festiva, oral, né? E, como eu disse, instituições letradas, de certo modo frágeis, como é o caso da música de concerto, que no Brasil tem um espaço muito reduzido e tal. Então, criou-se uma tradição, acho que tem uma tradição. Eu mesmo, por exemplo, que sou professor universitário, mas a certa altura assumi que eu fazia canção também e tudo mais. E tinha o meu colega Luiz Tati, que é professor de linguística e semiótica e tem livros teóricos e científicos, e ao mesmo tempo é autor de canções. Então, olhando em volta já tinha isso, mas acontece que olhando muito mais em volta você vê por causa desses exemplos que eu falei. Então isso criou uma tradição, né? Eu acho que a tradição, ela tende a se replicar, né? Quando está viva, ela tende a se multiplicar. É o caso, por exemplo, de um artista como Nuno Ramos, que ontem, né, inaugurou uma exposição em São Paulo muito importante como exposição de artista plástico, né? Ele é ao mesmo tempo autor de vários livros, 2 dos quais premiados pelo Prêmio Portugal Telecom, e ao mesmo tempo faz vídeo instalação, faz música, que já foi gravado pela Gal Costa. Então é quase curioso, quer dizer, é uma coisa difícil você imaginar um europeu pensar nisso, um americano pensar num exemplo como esse, com facilidade, não se encontra, ou mesmo até entender do que se trata, né? A gente viu que teve o Joe Biden lá, que é o cara do Talking Heads, que fez um livro, né, sobre a experiência de bicicleta, já foi um acontecimento, né, para ele, assim, e pra gente, até acho que acaba se sentindo mais livre, né, para explorar outras áreas da arte. Você falou, né? David Byrne. Exatamente, que escreveu um livro sobre música, e ele tem esse lado, ele se sente bem, não é à toa que ele veio, ele descobriu o Brasil, ele descobriu o Tom Zé para o mundo e para o Brasil, né? E ele, inclusive, fez um disco sobre a música latina, ele tem essa vontade de né, atravessar fronteiras. E aí procurar uma outra cultura onde isso acontece naturalmente, que foi um modo até como a crítica americana, a certa altura, descobriu o tropicalismo, né? Descobriu como alguma coisa que tinha esta capacidade de lidar com diferentes repertórios e fazer essas coisas se cruzarem.